E aí, gente, prontos para descobrir o próximo tema? O tema de hoje é estrutura atômica, modelos atômicos. Hoje a coisa vai ficar quente. Vejam só quais serão as duplas. Pedro acordou com seu humor instável. Por isso, antes de sair de casa, fez meditação para estabilizar a sua energia. Seria bom que Rita, sua parceira, também praticasse um pouco. Ela acordou super intolerante. Coisas de filha única, mimada. Já o Douglas está irrequieto por causa do seu irmão mais novo, que fica pegando no seu pé. Coitada. A Maria, sua dupla, acordou chateando todo mundo por causa de uma roupa que não encontrou no armário. Ufa! Vamos acompanhar e ver como isso vai acabar? Vamos lá, pessoal? Começou, hein? Solta o cronômetro! Ao longo dos séculos 19 e 20, grandes cientistas desenharam modelos do átomo. Nenhum deles viu o átomo. Os modelos explicavam os resultados experimentais e possibilitavam a realização de previsões. À medida que algum detalhe novo era descoberto, desenhava-se um novo modelo, com mais detalhes, mais complexo. Imagine um átomo. Então, como ele se parece para você? Como representar o que não pode ser visto? Grandes cabeças tentaram. Ah, essa até eu sei. É aquela bolinha que tem o... Não, mas não é tão simples assim, Pedro. Porque o problema é como a gente vai representar isso numa pesquisa. Ai, sinistro. Não tô conseguindo me sintonizar hoje, Douglas. Ah, Maria, estão se referindo àquela parada dos átomos, né? É, pode até ser. Ah, lembrei. Eu li no jornal que tá tendo uma exposição no Centro Cultural em comemoração aos 100 anos da Lei de Bohr. Lembra aquele cientista Não, dinamarquês? eu sei quem é. Ele que escreveu aquele artigo histórico sobre as constituições das moléculas e dos átomos. É isso mesmo. Mas isso é maravilhoso, porque a gente vai poder pegar todas as informações que precisa e ainda o book da exposição dos desenhos. Fechou. Fechou. Vamos pra lá, então. A melhor coisa a fazer é procurar alguém que nos ajude com a pesquisa. Demorou. Eu já sei até quem é a pessoa. De boa, Maria. Vem comigo. Tá bom. Como que é? Átomo. Um átomo. Ah, como se parece um átomo? Redondo, né? Redondo, com alguma coisa no meio, né? Outras em volta rodando. É os elétrons, aí tem os prótons, tem os nêutrons, tem o núcleo. É isso. Aguardem algumas surpresas. Você sabia que uma das observações científicas mais importantes de toda a história da astronomia foi realizada no Brasil, em Sobral, Ceará, por astrônomos da Royal Astronomical Society de Londres, durante o eclipse total do Sol de 1919. Einstein publicou sua Teoria Geral da Relatividade em 1915. O astrônomo inglês Arthur Eddington percebeu a oportunidade de verificar a teoria em 29 de maio de 1919, quando um eclipse do Sol ocorreria. Os resultados foram divulgados e Einstein virou notícia em todo o mundo. A partir daí, mudou-se a visão humana acerca do universo. No final do século XVIII e início do século XIX, a química já era uma ciência bem fundamentada em experimentos. Havia leis, uma lista de elementos que, através de reações químicas, acreditava-se, poderiam formar tudo. Mas o que seriam esses elementos? Qual a sua estrutura? Seria possível desenhar um modelo para esses elementos que explicasse as leis e os resultados experimentais? Dalton saiu em busca da resposta. Como assim? Não tô entendendo nada, professor. Eu explico. Dalton idealizou um modelo para a estrutura da matéria, onde ela era formada por pequenas partículas, que ele chamou de átomos. Os átomos de Dalton eram esferas. Todos os átomos de um mesmo elemento seriam idênticos, mas as esferas variavam de peso de elemento para elemento. Dalton estava convencido que o que formava a matéria eram átomos, e ainda que a massa dos átomos determinava o comportamento macroscópico das substâncias.
Olha, Rita, eu tinha certeza que a exposição era aqui. É muito estranho, né? Porque não tem nenhum cartaz da exposição na porta. Tive uma ideia. Se a gente for até a banca de jornal e dar uma olhada no caderno de cultura. Ah, tá, vamos. A certeza de Dalton da natureza corpuscular da matéria vinha do fato de ele ser também um excelente químico experimental. Ele sabia que as reações somente ocorriam com proporções bem definidas dos reagentes. Por exemplo, 1 grama de hidrogênio reage exatamente com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. A proporção dos reagentes tem que ser de 1 para 8. Dalton transportou isso para o mundo microscópico. Em seu modelo, um átomo de hidrogênio é uma esfera com massa 1. E um átomo de oxigênio é uma esfera de massa 8, que formam um átomo composto, hoje conhecido como molécula de água. Dalton e outros testaram com sucesso a tabela das massas relativas de elementos conhecidos na época, fazendo previsões de proporções de massas em outros experimentos. Mas não é possível. Já revirei todo o caderno de cultura e não há nenhuma informação sobre a exposição. Nesse outro jornal também não tem nada. E, Pedro, acho que você sonhou, viu? Não, e o pior é que a gente já perdeu o maior tempão nisso. Ô, Rita, você falando assim vai me deixar com a maior culpa, né? Tive uma ideia. Vou ligar lá em casa e pedir pra Vera ver o jornal que tá lá no meu quarto. Após a descoberta do elétron, estava claro que o átomo possuía uma estrutura. Thomson descobriu experimentalmente o elétron e ele estava certo que tal partícula era proveniente da matéria. Logo, deveria ser parte integrante do átomo. Como a matéria é eletricamente neutra e o elétron é negativo, deveria haver algo positivamente carregado. Daí ele construiu seu modelo em 1904, apelidado depois de pudim de ameixas. De acordo com o modelo, o átomo seria constituído de elétrons que girariam em círculos imersos em uma bolha esférica de uma substância carregada positivamente. A limitação do modelo de Thomson foi evidenciada por Rutherford. Estranho esse mundo dos cientistas. Parece que um cientista começa onde o outro termina, né? Isso mesmo, Maria. Quer ver um exemplo disso? No modelo de Thomson, os átomos ainda são as esferas de Dalton, só que incluem agora os elétrons que o Thomson descobriu. Logo após o lançamento do modelo de Thomson, Rutherford descobriu que os átomos possuíam um núcleo. Então, o formato maciço esférico foi abandonado, mas os elétrons continuaram lá. E assim foi, até se chegar ao modelo atualmente aceito para o átomo, que ninguém pode dizer que não irá também um dia ser aperfeiçoado. Eu só fico zangada porque você não assumiu o seu erro. Claro que sim. Você que não sabe escutar as pessoas depois que forma opinião. Não. Eu já admiti que errei. Vacilei, porque o jornal era do mês passado e não reparei. E ponto. Isso é fato e agora não podemos mais mudar, né? Temos que tentar recuperar o tempo perdido. Não, peraí, eu tive uma ideia. Por que a gente não pede para as pessoas fazerem um desenho de um átomo? De um átomo? Como elas pensam que é. Entendeu? Eu acho que a gente consegue um bom material. Depois a gente junta tudo e corre pro programa. Pelo menos a gente não chega de mão vazia. Fechou, Rita. Vamos. Mãos altas. Interessante pensar que outros modelos foram desenvolvidos depois do modelo de Rutherford. Mas quando alguém fala em átomo, o modelo que vem à nossa cabeça é o desenho do modelo de Rutherford, do sistema planetário, como se fosse o nosso sistema solar. Sistema solar? Mas isso estava certo? Não podia estar certo. Diferentemente dos planetas, os elétrons possuem carga elétrica, que ao girarem emitem radiação e perdem energia. Sendo assim, a trajetória dos elétrons seriam espirais suicidas em direção ao núcleo, e o átomo colapsaria em fração de segundo. Para contornar essa situação, um novo e revolucionário modelo atômico foi lançado por Niels Bohr, em 1913. No modelo de Bohr, os elétrons não se comportam como as partículas do nosso dia a dia. Elas vivem num mundo quântico, diferente. Por exemplo, elas têm que orbitar em órbitas bem definidas. Não podem se mover em espiral, por exemplo. Eles passam de uma órbita para outra através dos chamados saltos quânticos, que são verdadeiros teletransportes. E aí, ao passar de uma camada para outra, de uma órbita para outra, o elétron pode emitir um fóton ou absorver um fóton.
que são as partículas de luz. Por isso, é possível determinar quimicamente a composição dos elementos de uma substância através da análise da luz que sai dessa substância, que é a espectroscopia. A química quântica moderna aperfeiçoou o modelo de Bohr e hoje explica a maioria das emissões espectroscópicas dos outros elementos além do hidrogênio. Obrigada pelas informações, professor. Muito obrigado, professor. De nada. Vamos então chamar as duplas. Podem vir, por favor. Bacana, olha, parabéns pela brilhante pesquisa. O material ficou excelente, vamos ver. Hoje vimos que grandes cientistas, com o passar do tempo, foram desenvolvendo várias representações para o átomo, criando vários modelos atômicos. E que o estudo da espectroscopia ajudou na criação dos modelos conhecidos atualmente. Sem perder tempo, vamos sortear o próximo tema. Fique de olho na tela. Qual será? Qual será?